Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Não, eu não sumi, nem pretendo sumir, gente. Às vezes vou demorar um pouquinho ou outra pra gravar o podcast, porque, por exemplo, esse mês eu fiquei com a garganta completamente ferrada o mês todo. Vocês conseguem ouvir ainda que ela não tá legal. Mas eu já tava com muita saudade de gravar podcast pra vocês e tô aqui de novo. Não se preocupem comigo, tá? Tudo bem, só a gargantinha ainda que não tá 100% e talvez demore um pouco pra voltar. Mas aqui estamos, tá bom? Galera, lembrando, como sempre, agradecendo aos patrões do podcast que fazem tudo ser possível. Gente, vocês são maravilhosos. Não tem outra palavra pra isso. Mas chega de falatório, bora pra nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Enquanto eu crescia, pensei que todo mundo tinha uma segunda família no porão. Olhando pra trás agora, eu entendo o quão ridículo isso parece, mas era tudo que eu conhecia. Eu sabia que todas as noites meu pai cobria as sobras do jantar com papel alumínio, levantava-se sem dizer nada, sem dizer ao menos uma palavra, e levava o prato pro porão. Eu ouvia do meu quarto enquanto ele descia os degraus rangentes e prendia a respiração para ouvir os murmúrios abafados da sua saudação. Eu sabia que todas as manhãs ele desceria para se despedir de sua segunda família antes do trabalho. Depois, me beijaria no topo da cabeça e bagunçaria meu cabelo enquanto saía. Eu sabia que todo Natal ele trazia um saco de pacotes bem embrulhados para baixo, vestindo uma fantasia de Papai Noel. Eu sabia que meu pai tinha uma segunda família no porão e parecia tão normal que pensei que todo mundo também tivesse. Nunca esquecerei a primeira vez que perguntei à minha mãe sobre eles. Eu era jovem, talvez uns 5 anos, quando finalmente encontrei palavras para perguntar: Mamãe, por que eu não posso brincar com as pessoas no porão? Minha mãe era a personificação humana da energia frenética, uma máquina orgânica de movimento perpétuo, sempre andando de um lado para o outro, limpando ou mexendo uma panela, sempre com um cigarro aceso enfiado entre os dedos amarelados. Jamais esquecerei que, enquanto aquela pergunta pairava no ar, ela finalmente parou pela primeira vez. Sua quietude era perturbadora de uma forma que não conseguia explicar. Nós não falamos sobre eles. Ela se apressou, perseguindo a declaração apressada com uma longa tragada de cigarro. Ela soprou uma nuvem de fumaça pela janela aberta, antes de se inclinar para me encontrar na altura do rosto, seus olhos injetados a poucos centímetros dos meus. Você não precisa brincar com as crianças, mas as crianças precisam do papai. Ela fez uma pausa novamente, a imagem assustadora dela paralisada, gravando-se em minha mente permanentemente. Finalmente, ela murmurou: O papai também precisa deles. Naquela noite, ouvi minha mãe gritando com meu pai no quarto deles. Fiquei surpreso por eles não saberem o que eu sabia e, mais chocado, até assustado ao descobrir que eles não queriam que eu soubesse. Acima de tudo, eles não queriam que eu contasse a ninguém na escola. Na verdade, para ninguém em canto nenhum. Depois daquela noite, tudo foi diferente. Meu pai só guardava as sobras depois do jantar. Só levava comida para baixo depois que eu ia para a cama. Ele parou completamente de visitá-los pela manhã. Minha mãe também começou a agir de forma diferente. Sempre percebi que ela estava distante do meu pai. Sempre notei como ela se irritava sob o toque dele, como ela se esgueirava para o outro lado da sala sempre que ele entrava. Mas depois disso tudo, piorou. Quando criança, eu me sentia profundamente culpado. Eu senti como se tivesse arruinado o casamento dos meus pais. Mas eu era apenas uma criança e estava curioso. Minha mãe queria me dissuadir de fazer mais perguntas, mas acidentalmente revelou algo que me deixou ainda mais curioso. A família do andar de baixo tinha filhos, talvez crianças da minha idade para brincar. Outra mudança depois daquela noite crítica. A porta do porão foi equipada com uma fechadura resistente. Mesmo assim, eu precisava saber se há algo mais terrível em descobrir que uma segunda família no porão. Era pior ainda não saber quem ou porquê. Quando eu tinha 7 anos, decidi ir ao fundo da questão. Para evitar problemas, eu só poderia investigar quando 3 condições fossem atendidas. Eu estava em casa vindo da escola, meu pai ainda estava no trabalho e minha mãe não estava por perto para me pegar.
Essas circunstâncias raramente se sobrepunham. Mas a primeira vez que voltei da escola para casa e descobri que o carro do meu pai não estava na garagem e que o movimento interminável da minha mãe a levou à exaustão, tirei os sapatos e rastejei até o porão, quieta em meus pés com meias. E então eu bati. Foi uma batida silenciosa, com medo de acordar minha mãe do cochilo. Mas mesmo assim foi uma batida. Foi mais do que apenas uma batida. Foi uma iniciação. Um convite, um confronto com o maior e mais aterrorizante mistério da minha vida. Eu pulei quando uma batida suave voltou do outro lado. Foi quase imediato, como se a pessoa do outro lado estivesse esperando por mim. O pensamento me congelou no lugar por um momento, mas eu sabia que não tinha tempo a perder. De repente, minha boca parecia feita de lixa e giz, mas me inclinei na porta para sussurrar um oi. Oi. Era uma garotinha com voz doce, mas tímida, como testar as teclas de um piano pela primeira vez. Eu sou Ricardo. Qual é o seu nome? Uma longa pausa. Lila. O nome do meu irmão é Isaac, mas ele não fala muito bem. Ele ainda é pequeno. Minha mãe disse que ele vai começar a falar quando estiver pronto. Tem 3 de vocês aí embaixo? Uhum. Ela respondeu simplesmente como se toda a situação parecesse tão normal para ela quanto foi para mim. Mas o papai vem me visitar às vezes, então acho que somos 4. Meus olhos se arregalaram quando uma enxurrada de perguntas começou a surgir em minha mente. Mas ouvi minha mãe começar a se mexer em seu quarto. Corri pelo corredor e entrei na sala de jogos. Ocupei minhas mãos com meus brinquedos, mas minha mente estava em outro lugar. Os brotos de perguntas continuaram a crescer rapidamente, logo tomando conta de meus pensamentos como um canteiro rebelde de ervas daninhas. E como ervas daninhas, as perguntas eram teimosas, impossíveis de se livrar. As raízes da situação e suas implicações se desvendaram, estendendo-se por todo o meu corpo. O medo se instalou firmemente em minha barriga quando fui forçado a enfrentar a possibilidade de não conhecer realmente meu pai, de não conhecer realmente minha própria família. Se meu pai também era pai de Lila, o que isso significava para mim, para minha família? E por quê? Ela não tinha sido autorizada a sair do porão. Nos anos seguintes, escapei furtivamente até a porta do porão naqueles raros momentos de liberdade. Conheci Lila, comecei a gostar dela e eventualmente até a amá-la. Ela era minha melhor amiga. Quando criança eu era muito solitário, meus colegas se esquivavam de mim por motivos que eu não conseguia entender, como se algo em mim fosse inerente e repulsivo para meus colegas. Eu só tinha um amigo na escola. E em casa, eu tinha Lila. À medida que conversávamos mais num fluxo interminável de perguntas e respostas, amontoadas nos mais breves momentos do tempo, ambos passamos a compreender as diferenças entre nós, entre as nossas vidas e as nossas circunstâncias. As diferenças que a princípio pareciam tão normais tornaram-se maiores, mais nítidas e mais assustadoras do que qualquer um de nós poderia compreender. A injustiça de tudo isso tornou-se impossível de ignorar. Lila lamentou não ter permissão para ir à escola, não poder sair para brincar, fazer amigos ou andar de bicicleta pela rua sem saída no verão. Até que as luzes da rua se acendessem e as cigarras começassem a gritar. Ela até ansiava pelas coisas que eu mais detestava: dever de casa, lavar a louça depois do jantar, arrumar meu quarto todos os domingos de manhã. Ela disse que viveu naquele porão a vida toda e provavelmente até nasceu lá. Ela não conseguia se lembrar de nada diferente antes de ser trancada no quarto frio e mofado. Eu tenho vergonha de admitir isso. Eventualmente eu não consegui controlar a culpa que sentia por viver a vida que Lila nunca teve. Eu nunca poderia ter em minha mente. Eu era tão jovem, tão ingênuo, não sabia mais como administrar a situação. Então eu fiz a única coisa que consegui pensar. Eu parei de ir lá. Parei de visitar Lila. Chega de trocas secretas e surradas, chega de batidas rápidas na porta, só para que ela soubesse que eu estava lá, que alguém estava lá para ajudá-la. Dias e semanas, meses, anos, passaram-se sem que a Lila nunca saísse dos meus pensamentos, mas com sua existência compartimentada, confinada no porão da minha própria mente. Em casa era mais fácil manter os pensamentos sobre ela trancados. Quando meu pai trazia o jantar para ela, horas depois da minha hora de dormir, eu ficava acordado, aquecido na minha cama. Às vezes eu ouvia gritar. Às vezes eu ouvia a bandeja cair no chão, a placa quebrando com o impacto. Às vezes eu ouvia chorar. Soluços horríveis e dolorosos.
enquanto montava novos conjuntos de Lego na sala de jogos. Às vezes ela chamava meu nome. Eu nunca vou me perdoar por isso. Eu me odeio por isso e mereço, mas eu sempre a ignorei. O pior de tudo, porém, foi quando ela começou a bater. Eu estava terminando meu dever de ciências do dia quando vi a primeira batida. Uma batida silenciosa, mas uma batida mesmo assim. Uma iniciação, um convite, um confronto. Meu sangue gelou quando percebi de onde aquilo vinha e de quem vinha. Eu subi na bicicleta e só voltei para casa quando o jantar estava na mesa. Naquela noite, eu vi meu pai gritar com Lila pela primeira vez. Eu gritei para ela parar com todas as batidas. Ele cuidava dela, do irmão mais novo e da mãe. E só poderia fazer isso se ela ficasse no porão, se ficasse quieta. Ela não foi persuadida, porém, e suas batidas só ficaram mais frequentes e mais altas. Eu tinha uns 10 anos, então tinha um pouco mais de liberdade. Toda a liberdade do mundo em comparação com a Lila. Evitei minha casa a todo custo, só voltando à noite, onde era imediatamente recebido pelas batidas. A essa altura batia menos e mais empurrava o peso total de seu corpo contra a porta. Minha mãe começou a aspirar a casa obsessivamente, só para encobrir o barulho. Ela nem olhava mais nos olhos do meu pai. Imaginei os hematomas florescendo no ombro de Lila, subindo e descendo por todo o braço. Se isso a machucou, ela não deixou transparecer. Ela não parou. O sono tornou-se uma memória distante, deixando-me atordoado, irritado, confuso e, acima de tudo, aterrorizado. Comecei a aparecer na casa do meu colega de escola, agora meu único amigo, sem avisar, só para escapar das batidas de Lila. Seus pais claramente não gostavam de mim, e as tensões aumentaram entre nós dois, crianças, chegando a um ponto de ebulição que terminou em uma briga. Eu dei um soco no estômago dele, e ele voltou com as palavras que me quebraram, que quebraram tudo. Um golpe muito mais poderoso do que ele poderia ter desferido com as pequenas mãos cerradas em punhos. Minha mãe disse que você é um bastardo e que sua mãe é uma puta. Tive que procurar as palavras no meu dicionário quando cheguei em casa. Tive que reunir coragem para mais uma vez fazer uma pergunta difícil. Mãe, eu sou um bastardo? Eu tive que ver minha mãe perder o ímpeto e parar novamente. Eu tive que observar a pouca luz que ela tinha se apagando. Tive de ficar ali sentado enquanto ela saía do quarto. Tive de ficar ali, sentado, derramando lágrimas quentes enquanto as batidas recomeçavam. Cada forte empurrão contra a porta destruindo minha mente. Um doloroso lembrete de que Lila estava vindo atrás de mim. Mas minha mãe voltou com um recorte de jornal velho nas mãos, desgastado nas pontas. Ela segurou contra o peito enquanto finalmente me contava a verdade sobre Lila. Sobre a segunda família do meu pai no porão. Eu era jovem, mas precisava saber. Minha mãe também sabia disso. Entre soluços sufocados, ela me contou sobre a antiga família do meu pai. Aquela que ele teve e formou antes de conhecê-la. O erro horrível que cometeram. Aquele que lhe deu a melhor coisa que já teve na vida, mas tirou outras 3. Sobre como a antiga esposa do meu pai já estava patinando em gelo fino. Seus gritos de socorro sem resposta. Como quando ela descobriu o que minha mãe e meu pai estavam fazendo. O pouco que restava sob ela se despedaçou. Sobre como eles não poderiam saber, mas sobre a culpa que ela carregava de qualquer maneira. Que Lila estava morta, e Isaac também. Que a mãe deles tinha feito isso com eles e depois com ela mesma. Meu pai os encontrou no porão quando chegou do trabalho. Que ele e minha mãe nunca se perdoaram pelo que aconteceu. Que quando eles reapareceram no porão como se nada tivesse acontecido, mesmo depois que seus corpos foram levados e enterrados há tantos anos, eles não conseguiam pensar em nada para fazer, a não ser lhe dar-lhes uma vida o mais normal possível. Mais uma pergunta difícil. Mas por que eles têm que ficar no porão? Descobri mais tarde naquela noite, quando meu pai chegou em casa do trabalho e destrancou a porta. Lila saiu das sombras, e eu me encolhi instintivamente quando vi seu rosto pela primeira vez. Eu vi o buraco em seu rosto onde deveria estar seu olho esquerdo. Isaac era pequeno, como Lila disse, mas o ferimento em sua mandíbula teria tornado quase impossível para ele falar se tivesse a chance de crescer. No começo eu fiquei com medo, mas fiz cara de corajoso e peguei Lila pela mão. Brinquei com a Lila e com Isaac pela primeira vez. Compartilhei meus brinquedos com eles, ri com eles. Não conhecia a mãe deles naquele dia, mas conheceria anos depois. Depois que ela, Lila e Isaac souberam o que aconteceu com eles. Ela lutou para lidar com a situação.
Ela não aparece com frequência, mas eu a trato com gentileza quando ela sai. A mulher que a conheço agora não poderia imaginar fazer o que ela fez. A segunda família do meu pai ainda ficou lá dentro, mas não ficou mais confinada às sombras do porão depois daquele dia. Eles se tornaram menos a segunda família do meu pai, à medida que todos nós nos tornávamos uma família maior que ria, brincava e amava juntos. Eu não moro mais naquela casa. Eu sou um adulto agora, com um enorme apreço por toda a liberdade e oportunidades disponíveis que antes considerava garantidas. Sei que minha família está longe de ser normal, até mesmo horrível e arrepilante em muitos aspectos que ajudei a perpetuar quando era criança. Mas é tudo que eu conheci. Eu os amo, todos eles. Eu ainda visito sempre que posso, em aniversários, no Natal e nas férias de verão. E sempre que faço uma visita, paro um momento para agradecer pelo fato de que, toda vez que eu bato na porta da frente, é sempre a Lila que abre para mim.